Quando você vai construir uma casa, você não tem que pagar para o engenheiro desenhar a sua casa, é o mesmo conceito. Ele tem que desenhar, ele vai criar uma planta. Salve calouro, seja muito bem-vindo ao Necrocast, o podcast das ciências mortuárias, onde eu trago uma informação um pouco mais densa, onde eu trago bastante conteúdo para você que quer entrar na área de ciências mortuárias, mas está com alguns probleminhas. Então, esse podcast em específico, eu vou tratar algumas dificuldades, né, que os calouros das ciências mortuárias eles têm com relação a entrar na área, tá? E hoje, né, nesse Necrocast em específico, eu vou falar um pouco sobre a visualização do futuro. Eu estou olhando para baixo aqui porque eu fiz uma colinha. E a dificuldade que as pessoas têm de verem, né, de enxergarem as ciências mortuárias como a sua profissão de verdade, né? E os benefícios que isso traz no longo prazo para essas pessoas. Pessoal, vamos começar falando do seguinte. Você sabe aquele filme ruim? Aquele filme que você já viu metade dele, mas né, você fala assim, pô, como eu já vi metade, eu vou terminar de ver porque eu já comecei, né? Então, é assim que funciona as nossas escolhas. Muitas vezes nós estamos vivendo algo que não é legal, né? Vivendo algo ruim, principalmente na nossa vida profissional. Às vezes você trabalha num lugar que você não gosta, você tem um chefe que você não gosta, você executa uma função que você não gosta e você ganha um salário que você não gosta. E às vezes você continua ali porque é essa a teoria do filme ruim, tá? Você continua ali porque você já começou, você fala, poxa, eu já tô aqui mesmo, né? Então vou continuar aqui, vou viver vamos ver até onde isso vai dar. E isso funciona não só para a vida profissional, né, pessoal? Funciona para a faculdade. Às vezes a pessoa chega lá, pô, terceiro ano de direito e fala, meu Deus, eu não aguento mais essa faculdade. Eu pego muitos alunos que não largam o osso porque vocês sabem que o ser humano é a coisa mais adaptável do universo. Às vezes a pessoa está vivendo uma situação totalmente tóxica, mas ela continua. Então é sobre isso que eu quero tratar nesse Necrocast em específico e te dar ferramentas para que você consiga, principalmente para você, esse Necrocast é para você que quer trabalhar com ciências mortuárias, cara, seja na área de concurso público, tá, que ganha muito bem, ou seja na área privada. E eu quero falar exatamente com você, e por isso que esse é um conteúdo um pouco mais denso, né, um pouco mais profundo. E nossa primeira questão, para você que está vendo esse Necrocast e não sabe, eu como um profissional dessa área de ciências mortuárias, eu dou mentorias também, tá? Obviamente as mentorias das quais a gente ministra, a gente acompanha, né? São mentorias pagas, e aí a gente pega muitas pessoas com problemas bem parecidos, né? Como os que eu falei agora, como os que eu citei aqui no vídeo. E, na verdade, às vezes você quer muito entrar na área, só que aquilo fica só dentro da tua cabeça, né? Tu fala assim, cara, eu me vejo num futuro trabalhando com isso, ganhando muito bem, porque essa parada de necrópsia é o meu futuro, eu olho pra frente, eu vejo um futuro brilhante, profissional, mas eu não consigo, Rodrigo, eu não tenho força, parece que aquilo só fica dentro da minha mente, eu não consigo concretizar, eu não consigo realizar. E eu, pessoal, que ouço, né, esses testemunhos, né, esses depoimentos durante a mentoria, isso me dá um certo desespero, porque é engraçado, né? Comigo foi assim também. Eu também vivi uma situação profissional bastante complicada uns anos atrás, e aí a minha chave virou, e eu vou falar dessa chave, como é que você vira essa chave, né? Como é que você dá o clique para você entrar realmente nessa área que você ama, né, e começar a ser reconhecido por isso, porque é um reconhecimento não só profissional, mas das pessoas que estão à sua volta também, né? Pessoal, primeiro detalhe, erro fatal. Vamos começar a numerar aqui os erros.
Você vive no estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cara, para com isso. Então esse é o primeiro erro brutal das pessoas que querem uma coisa, mas não chegam lá. Você não planeja. Você precisa colocar no papel, tá? Então eu até anotei aqui, ó. Estimule a sua imaginação. Vamos falar de sonhos, né? Não sei se você tem filhos, mas normalmente os filhos, eles tomam muito tempo, né, da nossa vida, uma família, enfim, cuidar do marido, dar conta do trabalho, né, cuidar dos filhos, tá sempre ligado em várias coisas ao mesmo tempo. Eu já estou falando ligada porque o público maior que acompanha a minha página das Ciências Mortuárias é mulheres, e o público que mais busca a formação em ciências mortuárias é mulheres. Eu tenho 97% de alunas do sexo feminino que estão lá, né, correndo atrás para mudar de fato o futuro. E a primeira coisa é você planejar. Só que para você planejar, você tem que saber aonde você quer chegar. Já dizia aquela frase do gato da Alice: se você não sabe para onde ir, eu vivo falando isso, se você não sabe para onde ir, cara, o caminho não importa. Qualquer porta serve, qualquer caminho serve. Não importa se você vai abrir o portão A, B, C ou D. Você não sabe para onde ir, então qualquer caminho serve. Então o primeiro detalhe é: tenha em mente, mas não só na sua mente, coloque no papel. Tenha em mente aonde você quer chegar. Parece muito óbvio, né? Mas às vezes o óbvio não é óbvio. Porque a gente atende muitas pessoas, a gente conversa com muitas pessoas e as pessoas não exercitam essa função mental. E aí você começa a viver uma vida que você fala: cara, parece que os meus dias eles são totalmente repetitivos. Eu acordo, tomo café, vou trabalhar, tomo xingo do meu chefe, ou executo uma função que eu não gosto, volto para casa, dou conta da casa, dou conta dos filhos, dou conta do marido, tomo banho, vou dormir, e no outro dia a mesma coisa. E aí você começa a viver em função da sexta-feira, cara. Você começa a viver em função do sábado para dormir, e aí você não vive. Por quê? Você não tem uma meta. E nessa área das ciências mortuárias, que não é uma área fácil. Por que eu estou falando tudo isso? Porque para você entrar nas ciências mortuárias, não é só conteúdo técnico. Você não tem que saber só anatomia, fisiologia, técnicas de necrópsia, tanatopraxia. Cara, você tem que ter a sua mentalidade voltada como um canhão para que você cresça na sua vida. Porque senão acontece muito. Veja os índices, né? Quantas pessoas que você conhece, você que já está mais ou menos habituado na área de ciências mortuárias, quantas pessoas você conhece que foram lá, fizeram um curso de necrópsia da vida? Isso que necrópsia nem tem mercado privado, é só concurso, e às vezes essa pessoa nem sabia que era só concurso, e foi lá, fez o curso e ficou por isso mesmo. O que será que está errado? Será que é a escola que está errada? Será que a pessoa que não tem foco, que foi lá, fez na emoção, mas ela não colocou energia, ela não empregou verdadeiramente o querer ocupar uma dessas vagas no mercado? Será que aconteceu algum erro fundamental? Com certeza. Então, anote, né? Não viva no sistema Zeca Pagodinho, cara. Pelo amor de Deus. Eu falo isso todo santo dia para os meus alunos. Anote aonde você quer chegar. Até por uma questão também, pessoal, de você aferir o seu resultado, tá? Aonde você estava 2 anos atrás? Você tem essa consciência? Quanto que você ganhava 2 anos atrás? Quais eram as coisas que você conquistou 2 anos atrás? E aí, você consegue fazer essa aferição? Quem você era 2 anos atrás e quem você é hoje? Você consegue perceber o crescimento? Não. Se você não consegue perceber o crescimento é porque você não está anotando isso numa agenda. Então compre uma agenda e coloque as suas metas de vida lá dentro, principalmente o passo a passo que você vai trilhar para que você chegue na profissão tão querida, tão desejada que é as ciências mortuárias, que vai resolver muitos problemas, né? Cá para nós, um profissional das ciências mortuárias é bem remunerado, é um profissional que é plantonista, então ele trabalha numa escala 12/36, é um cara que tem, ou uma mulher que tem muito tempo disponível para estar com o filho, para estar com a família. Então,
resolve vários problemas, mas não é o foco desse vídeo, tá? Então vai lá, pega uma agenda, pega uma folha de papel, vamos fazer um exercício juntos, beleza? Porque eu quero te ajudar a você trilhar essa jornada. Então você vai colocar aí, antes de você colocar esse passo a passo, mentaliza na sua cabeça aonde eu quero chegar dentro da área de ciências mortuárias. Por quê? Hoje você pode trabalhar, por exemplo, numa indústria, né? Não que seja uma regra, mas a maioria das pessoas trabalham com vendas, né? Trabalham em cargos operacionais. Então a primeira definição que você tem que fazer é o seguinte, cara, quais das vertentes eu quero atuar dentro da área de ciências mortuárias? Você tem a papiloscopia, a perícia criminal, a necrópsia, a tanato, a reconstrução facial. Você pode atuar como profissional administrativo, né, que pega aquela parte de documentação, enfim, toda essa parada, né, mais burocrática. Você tem a necropapiloscopia para atuar. Então são várias vertentes, você precisa definir isso. Ah, Rodrigo, mas eu não sei quais são as áreas das ciências mortuárias. Olha, vai lá no meu grupo do Telegram e dá uma olhada, caça os conteúdos, que em algum momento lá, para você que não sabe, eu tenho um grupo no Telegram, já tem quase, acho que, não sei se tem quase ou já passou de 1.800 pessoas, deve ser algo assim, ou tem quase ou já passou, estava bem próximo de 1.800 pessoas da última vez que eu vi, e eu compartilho o conteúdo quase todo dia. Eu falo quase todo dia porque às vezes eu não posto. E lá teve um momento que eu falei qual era todas as vertentes das ciências mortuárias, mas basicamente são essas que tem no vídeo, tá? E são profissões que começam, a média salarial é a partir de 2.300, beleza? Independente se você mora no Acre ou se você mora em São Paulo, nada contra o Acre, pelo contrário, porque é bastante distante, é um outro funcionamento socioeconômico, mas em suma é isso, tá? Então você precisa estimular a sua imaginação. Beleza, você vai trabalhar com a área de ciências mortuárias, mas qual vertente você vai seguir? Escreve aí enquanto eu tomo meu café. E aí, escreveu? Tô esperando, hein? Bom, agora que você já sabe, que você colocou aí, quero atuar como papiloscopista, você vai definir as suas projeções. Você quer ser uma papiloscopista? Quais são os passos que você tem que seguir para que você atinja o seu objetivo? Vamos falar o seguinte, pessoal, por que as pessoas desanimam? Por que todo mundo começa a fazer dieta em janeiro? Em março para. Quiçá em janeiro mesmo para, né? Porque as pessoas começam a colocar uma meta. Não, eu não vou tomar mais refrigerante. E aí, 3, 4 dias depois, a pessoa já não tem mais consistência. Por quê? Porque a pessoa ela já foca no resultado final. Olha só, pense em quem você é. Pensa, faz uma reflexão. Cara, eu sou a fulana de tal ou o fulano de tal. Eu falei que era mais mulheres, mas isso não é uma regra, né? Tem homens aqui que me acompanham também. Então para pensar, quem sou eu? Onde eu estou? Quanto eu ganho? E aí você vai trilhar o passo a passo, tá? Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer para ser um papiloscopista da Polícia Civil? Como é que eu faço? Como que eu resolvo isso? Como é que você faz? Você tem que passar na prova, tá? E a prova ela é composta de fases, beleza? Isso eu já vou entrar na área privada. Então você vai definir lá o passo a passo. Primeiro detalhe, preciso passar na prova. Só que perceba, para você passar na prova, você tem alguns passos anteriores. Por isso que as pessoas desanimam. Você tem que o quê? Se preparar para essa prova, entender o funcionamento dessa prova, saber a logística da qual você vai tomar mediante esse objetivo seu. Então você vai verificar os editais anteriores da sua prova, para que você atinja o seu objetivo. Então, você vai pegar, eu vou até escrever no papelzinho aqui para você, ó. Você vai pegar, você vai escrever aqui, ó, papiloscopista, beleza? Então tá aqui, ó, tá invertido para vocês aí, eu não vou editar o vídeo, tá? Então vai ficar invertido mesmo, mas tá escrito papiloscopista aqui.
E aí você vai pegar e você vai montar um caminho, tá? Esse caminho aqui, ó, P1, papiloscopista é o objetivo. Passo 1, qual que é o passo 1? Se preparar para a prova. E para você se preparar para a prova, você tem que entender qual é o edital e quais as composições que caem dentro dessa prova, quais são as matérias. E aí você vai ter um norte. Voltando, por que as pessoas desanimam? Porque as pessoas veem um objetivo muito grande. Por exemplo, cara, eu sempre uso o exemplo de emagrecimento, pessoal, e não é para ferir ninguém não, tá? É porque é o exemplo mais fácil que a gente tem para utilizar. Por exemplo, eu quero engordar, eu não vou falar emagrecer porque se emagrecer mais eu sumo, né? Mas, vamos supor, eu quero engordar 10 quilos, tá? Eu estou num IMC legal, mas vamos supor que eu queira ganhar 10 quilos, não de gordura, mas de massa corporal, beleza? E Rodrigo Fortes, eu tenho uma dificuldade imensa de ganhar massa corporal. Eu sou um cara que eu queimo energia rápido. Então eu acabei de comer um pratão de comida, daqui a pouco meu corpo já queimou tudo. Então, eu vou desanimar de ganhar os meus 10 quilos? Eu vou colocar uma meta. Em quanto tempo eu tenho que conseguir atingir isso? 6 meses. Legal. Então, vamos fazer uma conta aqui. Se eu quero ganhar 10 quilos em 6 meses, eu tenho que ganhar 1,6 kg, não sei se vai dar para ver, tá? 1,6 kg por mês. Então, é muito mais fácil eu pensar que eu tenho que ganhar 1,6 kg de massa corporal por mês durante 6 meses do que de repente, eu preciso ganhar 10 quilos. Aí você vai lá, você faz academia, você toma uns negocinhos e tal, chega lá, engordei 400 gramas, que não é ruim. Mas aí você desanima, você fala, meu Deus, 400 gramas para 10 quilos, ainda falta 9,6 kg. E aí o que acontece? Você para. Então, o que define se você vai ter um sucesso em atingir o seu objetivo, e aqui eu estou falando do objetivo claramente, que é entrar na área das ciências mortuárias, você precisa entender que uma casa não se constrói pelo telhado, tá? Você precisa criar a fundação dessa residência. O engenheiro, olha só, percebam, o engenheiro quando você vai construir uma casa, você não tem que pagar para o engenheiro desenhar a sua casa, é o mesmo conceito. Ele tem que desenhar, ele vai criar uma planta, tá? Então crie a planta do seu objetivo, porque senão você deixa solto. E quando você deixa solto, você não tem como calibrar o resultado. Cara, onde eu estava semana passada e aonde eu cheguei essa semana? Não sei, não fiz a calibração, não anotei nada. Então faz isso, tá? E aí você vai criando esse passo 1. Passo 1, entender o funcionamento da prova. A prova cai questões de matemática, a prova cai questões de criminalística, cai questões de papiloscopia, cai isso, beleza, você definiu os passos, você criou os passos, tá? E não quer dizer que você não vai conseguir avançar, pelo contrário, quando você tem um norte, fica muito mais fácil de você atingir o resultado. Depois que você define o que você tem que fazer, aí você vai falar assim, legal, cai XYZ na prova, tá, e agora? Eu sei o que cai nessa prova? Eu manjo desses assuntos? Eu sou um expert desses assuntos? Não. Poxa, então o que eu preciso? Estudar. E aí, cara, estudar. Aí vem outro sabotador. Que é o quê? Meu Deus, eu não me dou bem com matemática. Meu Deus, eu não consigo. Não há o que faça que eu não consigo gravar o conteúdo. Para com isso. Para com essa mentalidade, porque isso é um sabotador. Pessoal, entendam o seguinte, o nosso cérebro, tá? Nós, seres humanos, nós, ao longo da nossa evolução, tá? Eu não quero discutir religião aqui, eu quero falar de ciência, porque eu sou bem de ciência, e o nosso cérebro, ele é programado para o menor esforço, tá? Se tem 2 caminhos, e eu falo para você, viu, o caminho 2 é o caminho mais curto. Você vai pelo outro? Não, você vai pelo caminho mais curto. Então, nosso cérebro está o tempo todo tentando sabotar a gente.
Ele está o tempo todo fazendo a gente gastar o mínimo de energia possível para poupar para uma situação crítica. Só que a gente evoluiu, né? Teve toda essa parada da gente ter virado Homo sapiens sapiens. Para quem não sabe, a nossa atual evolução é Homo sapiens sapiens. Então a gente é sapiens duas vezes. Para você que não sabe o que é sapiens, é inteligente. Nós somos racionais, né? Então a gente é sapiens duas vezes. Então somos Homo sapiens sapiens. E você é programado para gastar o menor esforço possível. Então o seu cérebro ele vai tentar te sabotar de todas as maneiras possíveis, porque para o seu cérebro, tá? Para o seu sistema límbico é uma questão de sobrevivência. Quanto menos, melhor. Mais energia tu vai ficar acumulado para uma situação crítica. Só que essa situação crítica nunca vai acontecer, e isso é o que define as pessoas que vivem uma vida na média, tá? E as pessoas que vivem uma vida extraordinária, batendo metas, atingindo resultados, comprando o carro do ano, e se não comprar o carro do ano, não for o que faz o seu coração cantar, tá tudo bem, é só um exemplo, tá? Seja mobiliar a casa, comprar um sofá, enfim, tem que ter uma meta, só que isso queima neurônios, isso queima energia, e você vai precisar lutar contra uma parada que está muito acima de você. Rodrigo, mas se a nossa biologia foi feita para gastar a menor quantidade de energia possível, como é que eu luto contra isso? Colocando um tijolinho por dia. Pô, numa prova de papiloscopia, que cá pra nós não é uma prova difícil, mas também não é muito fácil, né? Você tem que dar um pega ali, você tem que investir o seu tempo, a sua atenção para que você consiga atingir o resultado de passar, né? Aí você olha lá várias matérias, puta, não entendo nada de nada, como é que eu faço para passar? Pega um conteúdo, pega uma matéria, e aí você vai pegar e você vai estudar 1 hora por dia. Rodrigo, 1 hora por dia, cara, quantas horas você fica rolando feed no seu Instagram, rolando feed no seu Facebook? Não que eu esteja julgando, pelo contrário, eu estou trazendo ferramentas aqui para que vocês se desenvolvam de uma maneira extraordinária, tá? É um conteúdo muito menos motivacional, a intenção não é motivar ninguém, até porque motivação é que nem banho, né? Você tem que tomar todo dia para que você se sinta motivado a atingir um determinado resultado. E eu não estou aqui para motivar, estou aqui para dar conteúdo técnico e ferramentas para que você finalmente atinja o seu resultado, beleza? Então, pega esse conteúdo, não é difícil. Conselho do Titio Fortes, não é difícil. Você pega um determinado conteúdo e tu estuda 1 hora por dia. Aí você vai falar assim, Rô, mas 1 hora por dia não me ajuda, porque é muito conteúdo. Cara, vamos usar a seguinte linha de raciocínio. Qual foi o último ano que abriu um concurso de papiloscopia? Né? Não sei exatamente se você é da Bahia, se você é de Rondônia, se você é do Sul. Eu sou do interior de São Paulo, tá? A última vez que abriu o concurso aqui foi em 2015, se não me falha a memória, 2015. Já tem um tempo. Só que você tem, né, um prazo para que você se prepare. Então, se o concurso demorar 6 meses, tá, para abrir, se você dedicar 1 hora por dia, 6 meses, tem 30 dias, você vai ter 180 horas de voo. E o que são essas benditas horas de voo? São as horas que você dedica a aprender um determinado assunto. E é assim que os grandes players, né, que as grandes as pessoas que são referências em passar em concurso, é assim que elas fazem. Elas pegam, de repente, um tempo que elas têm ocioso, ou seja, um tempo que não está fazendo nada, de repente no trânsito, né, tá ali dentro de um transporte público, ou de repente está dentro de um Uber, e essa pessoa tá aqui, ó, consumindo conteúdo, e vai, consome 1 horinha, cara. Ninguém tá falando 6 horas por dia, não precisa ser um #projeto medicina, não precisa, você só precisa ter foco e fazer menos com mais, tá? Aliás, o contrário, né? Fazer mais com menos. Então,
Uma hora que você estude de verdade vai ser muito mais produtivo do que de repente você ficar 3 horas massacrando o seu cérebro tentando enfiar um assunto. Vocês talvez não saibam, mas existe uma diferença entre produtividade e, vamos dizer assim, você trabalha 6 horas. Dessas 6 horas, explicando um pouco mais diluído, dessas 6 horas, qual é a sua quantidade de horas de real produtividade? Porque tem uma diferença entre fazer algo e, né, estar enrolando, ou você realmente fazer algo num tempo traçado e você ser produtivo. Então, muitas vezes as pessoas que aplicam ali 1 hora, mas é 1 hora bem aplicada, bem investida, elas aprendem muito mais rápido do que a galera que fica 4, 5 horas. Olha só, já estou te dando outra sacada, porque às vezes isso é um sabotador também, né? Você fala assim, Rodrigo, como é que eu vou estudar para um concurso público se já tem 300 milhões de pessoas aí que já estão estudando há muito mais tempo do que eu? Isso, estudar não é sinônimo de passar, tá? Percebam. Ó, gogó, muita gente tem. Eu quero ver resultado. Não adianta ficar falando, nossa, eu estudei 6 horas, aí chega lá no concurso público, qual que foi a sua classificação? 18.700 e blá blá blá. Então, o que você estava fazendo? Você não ficou estudando 4 horas por dia durante um ano? E aí, aonde que está o seu foco? Será que você realmente estava sendo produtivo dentro desse período? Eu acho que não, tá? Porque os seus resultados, eles falam por si só, não importa o quanto eu fale aqui que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Quais são os meus resultados? O que eu tenho para te apresentar no campo de batalha? Eu tenho resultados para te apresentar? Será mesmo? E aí? E é nisso aí que as pessoas se perdem, pessoal. Então, nossa, a gente foi bastante, por isso que é um necrocast, né? A gente vai entrando em vertentes e vai falando e vai desenrolando. Para vocês que não sabem, eu tô sem script aqui, tá? Para não falar que eu tô sem script, ó. Escrevi 3 linhazinhas aqui, desculpem minha letra, não fui uma criança que tive acesso a caderno de caligrafia, então é assim mesmo, no natural. Então é interessante, pessoal, sempre fazer essa projeção de 1 hora por dia, que às vezes essa 1 hora é o que vai definir se você vai ter um sucesso em ingressar na área ou se você vai fracassar, tá? Agora o segundo ponto, a gente já falou então sobre a sua visualização do futuro, né? Onde você quer chegar, o que você quer ser, onde você quer estar. Você tem que estimular a sua imaginação. Então, dentro dessa área de ciências mortuárias, só recapitulando, você tem uma vertente gigante para atuação e você vai escolher uma vertente, beleza? Como a gente deu exemplo aqui da papiloscopia, mas podia ser, por exemplo, a perícia criminal, mas podia ser, por exemplo, a tanatopraxia, e tá tudo bem, tá? Só que são áreas privadas, né? Só que é o mesmo conceito. Pô, Rodrigo, você falou tanto de concurso aí, como é que eu posso fazer para definir uma carreira na Tanato, que é uma área mais fácil de se entrar e não precisa prestar concurso? No mesmo critério. O que você precisa ter para entrar numa área de Tanato? Você precisa ter uma formação, isso não tem como escapar. Na papiloscopia também você tem que ter uma formação, porque a formação profissional ela vai encurtar muito a tua jornada, né? Uma formação ela vai te dar as ferramentas literalmente, né, o caminho das pedras, né, as sacadas para você encurtar esse caminho. Então, às vezes, sozinho estudando, você teria que passar lá 1 ano. Se você fizer um curso de formação, isso vai encurtar teu caminho para, de repente, 6 meses, 7 meses, que já é muito melhor de 1 ano, né, que 1 ano. Agora, na Tanato, você precisa de um conhecimento técnico. O que é um conhecimento técnico? Saber o que é uma Tanato, saber fazer uma Tanato, né? Ter uma experiência ali, pelo menos visual, para você saber o que acontece dentro desse passo a passo. E é o mesmo conceito. Como que eu posso fazer para entrar numa área de tanatopraxia? Eu preciso primeiro estagiar num lugar X. E aí você vai e coloca essa meta. Eu preciso entender na sua essência o que é uma tanato, o que é uma reconstrução facial, o que é uma necromaquiagem. Porque são áreas que estão de mãos dadas, beleza? Então é o mesmo critério, pessoal. Quando você destila, ou seja, quando você pega uma meta grande, você picota ela em pequenas metinhas,
fica muito mais fácil de você trabalhar e você se torna uma pessoa mais viva para os seus sonhos, porque você consegue ver a sua evolução. Poxa, eu me propus a estudar 1 hora por dia, e aí você põe na tua agenda, das 9 às 10 da noite eu vou estudar 1 hora, e não importa o que aconteça, eu vou estudar 1 hora. E aí você faz isso um dia, 2, 3, uma semana, 15 dias, e aí você de repente vai olhar lá no teu caderninho, caramba, já tem 2 semanas que eu tô nisso. E aí você começa a liberar no seu cérebro o quê? Dopamina. Seu cérebro ele gera também uma composição química que te dá prazer, né? E é por isso mesmo critério, é por isso que a gente desiste das coisas rápido, né? Começa a fazer dieta hoje, amanhã já para. Por quê? Porque você não trabalhou uma autorrecompensa. Você não colocou lá que todo dia você vai colocar um tijolinho. Um tijolinho por dia são 365 tijolos no ano. Eu tô parecendo coach aqui, mas não sou coach, gente. Isso daí é algo que funcionou para mim. Talvez não funcione para você, é muito difícil. Só não vai funcionar se você não aplicar, beleza? Então, depois que você passar por todo esse processo, né, de você trabalhar isso, aí você vai começar a ter metas mais ousadas. Legal, eu vi o conteúdo 1 lá do concurso público, vi lá, criminalística, estudei 1 hora por dia, 2 meses, aí você vai passar para o outro, e lá no teu caderninho, né, de metas, você vai eliminando essas metas. Como que eu trabalho? Eu uso um calendário, tá? Do 1 ao 30. Infelizmente, ele tá aqui do lado, não dá nem para tirar o meu celular para ver, porque tá gravando aqui, né? Mas quando eu atinjo uma meta, eu faço com canetão, assim, ó, um X, um vermelho. Quer dizer, e aquilo gera todos os dias, quando eu chego no escritório e eu olho, eu falo, uau, ontem eu bati essa meta. E aí você se sente quase na obrigação de no dia seguinte também atingir essa meta. E aí você vai trabalhando isso gradativamente. Bom, depois que você fizer tudo isso, né, depois que você traçar o passo a passo, você precisa estimular as pessoas que estão à sua volta a acreditarem no seu sonho, a sonharem o seu sonho. Por quê? Muitas vezes a comunicação, ela peca muito, e eu vou falar o porquê. Às vezes a gente tem um sonho de entrar na polícia científica, só que a gente guarda isso para nós. Eu não vou falar que eu quero trabalhar com ciências mortuárias não, porque minha mãe vai me julgar, mas é porque a gente não está sabendo trazer os benefícios disso para as outras pessoas, tá? Trazer os benefícios em questão do quê? De mudança, de transformação, porque transforma. Você sair do ponto A e ir para o ponto B, transforma. Se hoje você ganha R$ 1.500, a hora que você ingressar na área, você vai ganhar 2.500, 3.000, 4, 5, 10, depende de você, depende da vertente da qual você vai atuar. É importante a gente compartilhar com os nossos próximos os nossos sonhos, para que eles comprem essa ideia e não acabem nos desestimulando, né? O que você está fazendo? Para com isso daí não vai dar em nada. E aí quando você sabe passar, transmitir os benefícios que essa decisão vai ter na sua vida, né? E como isso vai influenciar a sua volta, porque as outras pessoas que estão à nossa volta, elas são diretamente impactadas, né? Não só no sentido financeiro, mas no sentido emocional também, porque quando você realiza um sonho desse, você começa a entrar num outro nível, né? Você começa a ficar muito motivado, você fala, cara, eu consegui, eu cheguei lá, né? Eu tô ganhando tanto, mas não só pelo dinheiro, pela própria realização. E quando as outras pessoas enxergam isso, aí, aí muda toda uma perspectiva dentro do seu ambiente familiar. Mas eu vou falar disso num outro momento. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, tá? Se você curtiu, manda ele, marca um amigo aqui embaixo, reenvia no direct, pede para acompanhar os nossos conteúdos, que pelo menos 2 vezes por semana eu vou estar fazendo esse Necrocast para você que me acompanha ingressar na área de ciências mortuárias, porque a minha única missão e intenção é encurtar o seu caminho rumo a essa carreira de sucesso.
Até a próxima e um abraço.